Hello. Yeah. We're gonna go on a mission right now. So will you come with me? Oh, you will. Um fenômeno, começou a carreira como galã de filme teen e terminou a carreira como um dos maiores atores de todos os tempos. Nesse primeiro episódio da segunda temporada do Terceiro Camarim, nós vamos falar sobre... Olá planetário, sou o Rian e seja bem-vindo a finalmente a segunda temporada do Terceiro Camarim, que eu estou prometendo há muito tempo. A primeira temporada a gente teve um teminha bonitinho que foi Julia the Phantoms. A gente vai falar, obviamente, de todos os filmes que o Hit fez, mas a gente vai focar principalmente em alguns filmes que mudaram a carreira dele. Cada filme vai representar uma fase da vida dele e uma escadinha que ele subia para se tornar um ator extremamente importante. Menino Hit era um australiano que nasceu no dia 4 de 4 de 1979. Legend estudou na escola primária de Mary Mountain em Gosbury Hill e posteriormente no Glaunsford Grammar School, onde teria sua primeira experiência como ator aos 10 anos. Ou seja, basicamente, o Hit desde sempre viu a irmã dele atuar no teatro da escola e ele já ficou extremamente encantado, então ele ficava falando que ele queria muito fazer aquilo, e aos 10 anos de idade ele começou a atuar no teatro da escola. Quando ele tinha 11 anos, os pais dele se separaram e agora veio uma informação extremamente importante sobre a carreira dele para vocês entenderem um fato extremamente importante sobre a vida dele. Quando os pais dele se separaram, obviamente uma separação principalmente prática para todo mundo que cresceu com os pais juntos ou que passou grande parte do tempo com os pais juntos, que viveu o casamento dos pais, foi uma época meio complicada pro Hit, por isso ele acabou desenvolvendo problemas para dormir. Ele desenvolveu uma pequena insônia que com o passar dos anos foi crescendo cada vez mais e você vai ver isso ao longo dessa história. Aos 16 anos de idade, Legend fez exame de graduações rápidos do ensino médio e partiu para Sydney com o melhor amigo, Trevor DiCarlo, para tentar lidar-se como ator. Ele conseguiu alguns papéis, inclusive nessa época que ele estava na Austrália ainda, em Sydney, ele conseguiu um papel para um personagem LGBT, foi um dos primeiros personagens que ele fez. Ele também fez um filme bem ali próximo de fazer o filme que a gente vai falar daqui a pouco. O filme chama Two Hands, mas o papel mais notório dele na época que ele estava na Austrália foi a série Roar. Ele era o protagonista da série, era uma série meio medieval e afim. Lá ele conheceu uma atriz e eles começaram a namorar, e normalmente quando as gravações da série estavam perto de terminar, ela ficava falando pra ele que eles precisavam ir pra Los Angeles, porque Los Angeles era um grande point, era um lugar que ia mudar a vida dele. E aí ele se convenceu, porque ele sabia que talvez ele quisesse ser ator, ainda não era uma confirmação que ele tinha na mente dele, mas ainda assim era algo que ele gostava, e ir pra Hollywood e para Los Angeles era uma aventura, e o Hit gostava muito de aventura, então ele aceitou. Algo que durante minha pesquisa, tanto como uma pessoa que quer morar em LA, como na própria história do Hit, que você acaba descobrindo é extremamente importante que você tenha amigos em LA. É algo essencial e vai ajudar muito na sua carreira. E o Hit era uma pessoa extremamente carismática, com uma facilidade imensa de fazer amigos, e ele conseguiu. Ele fez muitos amigos, e por causa desses muitos amigos que ele fez, acabavam chegando testes nele. E ele também contratou um agente que era respectivamente novo na época, e esse agente chegou nele com uma proposta de um papel que ofereceram pra ele. Era um papel em um filme teen e tal, e olha, tem testes pra esse filme, qual você quer fazer, qual você vai fazer? E obviamente era esperado que ele fosse tentar um teste pra algum personagem coadjuvante, mas ele apontou um personagem específico, e obviamente todo mundo ficou chocado quando ele falou que queria fazer aquele personagem, mas tudo bem, vai lá fazer o teste. Ele foi fazer o teste e ele voltou com o resultado de que ele tinha conseguido o papel. Esse papel era nada mais, nada menos que o papel de Patrick, e nada mais, nada menos que o filme. Can't take my eyes off of you. Se você não se lembra de como é a história de 10 Coisas que Eu Odeio em Você, conta a história da Kate Stanford, que é uma menina que ela é meio turrona, coisa do tipo, e por causa de um trauma do passado, ela não quer namorar. Mas a irmã dela, a Bianca, depende dela pra começar a namorar. Basicamente, o pai dela coloca uma regra de que
pra Bianca, que é mais nova, poder namorar, a Kate precisa começar a namorar. E a Kate não está interessada. Então, um carinha, o Cameron, que tá afim da Bianca, decide armar um plano para conseguir fazer com que a Kate se apaixone e comece a namorar. E assim a Bianca possa namorar com ele. Então ele contrata o Patrick, o personagem do Hit, para tentar seduzir ela e obviamente começa uma paixãozinha ali. Inclusive, durante essa época, os respectivos casais que a gente tinha no filme se apaixonaram mesmo. O Heath e a Julia, que fazia a Cat, eles se apaixonaram e namoraram. O relacionamento deles passou até o lançamento do filme, mas não chegou a ir para todos os anos 2000. Eles até passaram a virada de anos juntos, mas não durou mais que 2 anos, não chegou a durar 2 anos. E um ponto extremamente importante que você precisa saber é que esse papel estava sendo disputado por atores que na época estavam tendo sua ascensão, que eram atores que já estavam começando a crescer na época. Então o Hit conseguir esse papel foi algo extremamente impressionante. E eu também queria falar sobre como o Joseph Gordon, que também faz esse filme, é a cara do Hit. As pessoas falam, ah não, você tá vendo coisa, eles são a cara do outro, eles são a cara do outro, tá? Não adianta. Quanto mais filme eu assisto do Hit, mais eu acho eles parecidos. E foi no set de gravações que o Hit realmente fincou o pé e falou, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser ator. Porque mesmo assim, ele fazendo tudo isso não era algo que ele tinha certeza. E nas gravações de 10 Coisas que Eu Odeio em Você, ele teve essa certeza. O elenco também do filme era muito colado. Eles eram um filme de amigos muito juntos. E outra coisa que aconteceu durante essa época foi que o Hit começou a desenvolver um jeito de estudar atuação que ele não tinha tido. Porque por mais que ele tivesse tido experiência de teatro na época da escola, ele nunca realmente estudou atuação da forma, vai com faculdade, vai com escola de teatro. Não, a forma como ele desenvolvia as técnicas de atuações dele era conhecer as expressões que ele conseguia fazer com o rosto. Então, ele estava sempre com uma câmera se gravando para ver as expressões que ele conseguia fazer com o rosto. E essa coisa de se gravar acabou virando um costume. E ele gravava qualquer coisa, toda hora, a todo tempo, até o fim da vida dele. O que me faz acreditar muito que provavelmente se ele estivesse vivo até hoje, ele seria uma pessoa extremamente ativa nas redes sociais. O Instagram dele seria uma mistura de stories toda hora e um feed muito bonitinho, com fotografias muito aesthetics e tal. Então ia ser incrível ver o Hit vivo e lidando com redes sociais, porque provavelmente ele ia usar muito YouTube, TikTok, essas redes sociais de gravar, ele ia usar demais. Se você conhece um pouco do Hit, você sabe o quanto ele era obcecado com essa coisa de gravar, então provavelmente ele ia amar gravar tudo e qualquer coisa. Então, esse foi o primeiro grande papel internacional do Hit. O primeiro papel que fez ele ficar mundialmente conhecido. Mas também um papel que deu pra ele a posição de galã de Hollywood, o que acabou gerando muitas propostas para o mesmo papel, outros galãs. E para qualquer outro ator, isso é ótimo. Você conseguiria começar a crescer a sua imagem cada vez mais e colocar a sua imagem como galã. Mas o Hit queria novos desafios. O Hit queria mudar a imagem dele de Hollywood. O Hit não queria ficar preso na imagem de galã de filme teen. E ele precisava de um filme que fizesse jus a isso, que conseguisse mudar essa imagem dele. Foi aí que veio I'm not going back. Vieram pra ele várias propostas pra fazer a mesma coisa, um protagonista de comédia romântica, e ele não quis. E o que era que poderia mudar a imagem dele e ser uma forma de mostrar uma outra versão dele? E o que melhor que um filme de época, histórico, com grande orçamento, enaltece os Estados Unidos e é protagonizado por um dos grandes ídolos do Heath Ledger, se não o Patriota. Quando eu falo um dos grandes ícones da vida de Heath Ledger, o protagonista de Patriota era o Mel Gibson, literalmente o maior ícone australiano em quesito atuação. E obviamente o Hit era muito fã dele, então quando ele soube que o filme era protagonizado pelo Mel Gibson e ainda era uma história muito diferente que exploraria muito mais ele como ator, é óbvio que ele aceitou, conseguiu o teste e foi. No filme ele faz o filho do Mel Gibson e é um filme de guerra, uma coisa meio na época da independência dos Estados Unidos, mas basicamente era um filme que cobrava muito do Hit, era um filme muito longo. E nessa época ele desenvolveu uma espécie de crise de impostor, já que ele não estudou a atuação. Talvez essa época isso começou a bater na cabeça dele e ele tinha muito medo, ele ficava muito inseguro, ele começou a achar que as pessoas iam descobrir que ele era um péssimo ator e ele ficava muito nervoso. E foi uma época que as crises de insônia dele aumentaram ainda mais e ele acabou desenvolvendo uma espécie de ansiedade por causa de tudo que estava acontecendo e da pressão. Então ele ligava pro agente dele falando que ia desistir, que ia abandonar o papel porque não estava dando certo, porque ele não estava conseguindo.
O Mel Gibson viu isso e começou a ser meio que um mentor dele, passar exercícios, passar coisas pra ele fazer, o que ajudou ele a se desenvolver como ator e também a ganhar mais confiança em si mesmo. Esse filme foi um mega marco na carreira do Heath e também um mega marco no cinema. Esse filme teve uma bilheteria ótima, foi indicado a Oscars e é extremamente aclamado pela crítica. É um filme clássico, é muito bom mesmo, assim, ele é longo, mas ele é muito bom, ele é muito bom, o papel do Heath também é maravilhoso, mas ainda assim ele ainda tava com o estigma de galã. Depois desse filme ele fez outros vários filmes, como A Última Ceia, Coração de Cavaleiro, que é meu filme favorito do Heath, Honra e Coragem, Devorador de Pecados, Os Reis de Dogtown, Irmãos Green. Ele fez vários filmes depois disso, mas ele ainda precisava de outro desafio. Em paralelo a isso, ele se mudou para Los Angeles, finalmente ele se mudou para North Hollywood. E nessa época, era uma época bem curiosa, porque ele sempre trazia pessoas pra casa dele, a casa dele nunca estava vazia. E uma das coisas que ele fazia era pegar jovens atores que estavam ainda em desenvolvimento, australianos e que queriam ir pra LA, e ele levava eles pra lá e eles ficavam na casa do Heath. Então a casa do Heath nunca estava vazia, às vezes o Heath nem estava em casa, mas a casa dele estava cheia. E a coisa de gravar ficava cada vez mais forte, é tanto que essas imagens que vocês viram da casa do Heath toda, é tudo ele mesmo que fez, ou ele mesmo, com a câmera dele mesmo. Então, ele deixou muito material pro documentário dele, inclusive. Mas depois de tantos filmes, ele ainda assim queria algo diferente, algo que gerasse algum respeito pra ele. Com Monsters Ball, ele já tinha tido outra perspectiva, porque ele já tinha pegado um personagem que não era o personagem principal, mas que já gerava nele uma certa exigência de atuação. Irmãos Green já era uma coisa mais fantasiosa, que também pedia outro aspecto dele, mas ele ainda assim queria fazer algo conceitual, algo que desse a ele a oportunidade de trabalhar com um diretor que ele ama, fazer algo completamente revolucionário e ainda ganhar respeito de Hollywood. Foi aí que veio. O diretor Ang Lee era um diretor que o Heath admirava muito, e o diretor tinha visto ele em Devorador de Pecados e se interessou já em colocar ele no filme. E aí, o Heath, que também era muito fã dele, quando chegou a proposta para fazer O Segredo de Brokeback Mountain, ele aceitou na hora. E pra vocês entenderem mais ou menos o que eu quero falar, era basicamente o Jake Gyllenhaal e o Heath Ledger, grandes galãs da época, talvez os maiores galãs da época, sempre fazendo personagens héteros e heróis e não sei o que, vistos como galãs, e a imagem do cowboy, que é o que eu sempre falo do porquê que eu acho O Segredo de Brokeback Mountain revolucionário. O cowboy é a masculinidade, entendeu? O suprassumo da masculinidade americana. E colocar um filme LGBT onde os protagonistas são cowboys em 1960, esse filme está sendo gravado em 2004, é algo extremamente revolucionário que muda completamente tudo, e é um filme LGBT que foi indicado ao Oscar, então era muito diferente. E ele queria ganhar mais respeito na indústria, trabalhar com grandes diretoras, e foi o que aconteceu. Ele trabalhou com um diretor que ele ama, que é o Ang Lee, que é muito respeitado na indústria, e ainda se colocou como um ator de filmes mais conceituais, e atuou extremamente bem, ele ganhou troféus pela atuação em O Segredo de Brokeback Mountain, e ganhou muito respeito. Ele mudou completamente a imagem dele no cinema em geral depois desse filme, e começou a ser mais respeitado do que ele já era. Ele tirou a imagem de apenas um ator galã de Hollywood, blá blá blá, e começou a ser realmente um ator respeitado que consegue fazer qualquer coisa. E esse filme foi uma mudança não só na vida profissional do Heath, mas também na vida pessoal. Aliás, uma das coisas muito bizarras é que, tipo assim, o Heath quebrou o nariz do Jake Gyllenhaal nessa cena. Quebrou o nariz do Jake Gyllenhaal. Ele quebrou o nariz do Jake Gyllenhaal. Quebrou o nariz, chamando de entrega de personagem. Nesse filme, durante as gravações, ele conheceu a Michelle Williams. E com a Michelle Williams, eles se apaixonaram, se namoraram e tal. Boatos de que eles casaram, nunca tiveram essa confirmação, mas parece que eles casaram em segredos. E com ela, ele teve a Matilda. A Matilda é a filha do Heath. Então, sim, o Heath tem uma filhinha. E eles tiveram uma filhinha, engravidou. Foi tudo durante as gravações do filme, após as gravações do filme. Eles se casaram, eles eram muito felizes, ele era um paizão pra Matilda. Só que na época do Oscar, precisa-se de certas exigências para você conseguir ser indicado a um Oscar. Você tem que sair para almoçar com os votantes, você tem que ir para eventos, blá 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 blá. Coisa que a Michelle Williams conseguia facilmente, mas que o Heath não gostava muito.
Então por isso começou uma certa divergência, começou a ter brigas recorrentes entre os dois. Mais ou menos nessa época, ele e a Michelle se mudaram pro Brooklyn, em Nova York, e ele meio que começou a se afastar dela, se fechar no próprio mundinho, que ela não gostava muito também, porque eles meio que começaram a se afastar demais. Nessa época começaram as gravações do filme Candy, e que era um filme que falava sobre drogas, então ele tinha que dar meio que uma aparência específica e tal, e a imprensa começou a encher o saco dele, falando que ele tava viciado em drogas e coisas do tipo, o que nunca teve nenhuma confirmação. Então foi uma conclusão que a imprensa tirou pela aparência dele, e a aparência que ele tava era por causa do filme Candy. Depois de um tempo, em setembro de 2007, a Michelle e o Heath oficialmente terminaram o casamento. E aí a gente teve um momento, a vida imita a arte, na vida do Heath com o filme. Well, you wanna know why you think that? That something can be done to change things? Why? Because you're a chick. Esse foi um momento bem específico da vida dele. Ele tava com a insônia, assim, no pico do pico da insônia. Ele ligava para as pessoas 5, 6 horas da manhã pra combinar roteiro de filme, pra combinar rolê, pra combinar uns negócios. Então ele tava realmente, ele não dormia mais. E o momento a vida imita a arte de Não Estou Lá é porque cada ator interpretava meio que um momento da vida do Bob Dylan. Eram vários atores, inclusive isso se repete na carreira do Heath, mas o Heath interpretava um momento da carreira do Bob Dylan em que o Bob Dylan meio que tava se afastando da mulher e da filha, e que ele tava se sentindo mal por isso, porque ele amava muito a filha dele, blá 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 blá. Era um negócio que tava bem dando match na vida do Heath pessoal. E o Heath, que era um ótimo pai, era extremamente apegado à filha, então foi meio complicado pra ele nessa época, mas depois ele voltou a cuidar da filha direitinho, bonitinho e coisa assim. Nessa época ele começou a querer criar, ele queria criar, e aí ele abriu uma produtora chamada The Message. E era uma produtora que ele queria usar pra criar coisas, e todo mundo meio que fez uma força-tarefa pra dar privacidade pra ele, pra ninguém descobrir onde ele tava, coisa do tipo, porque o Heath era uma pessoa muito reservada, ele não gostava muito da exposição. Então, sempre que ele ia pra produtora, ele entrava por trás numa moto, vestido todo de preto, com capacete, pra não ter risco de ninguém perceber que era ele. Então ele entrava por trás da gravadora com, roupinha adequada, e aí ninguém sabia que era ele. E essa foi a época que ele produziu alguns clipes, tanto para uns amigos quanto para uma cantora australiana, e uma das coisas que ele queria fazer era produzir filmes, e ele até comprou os direitos autorais para produzir um filme específico sobre xadrez, porque o Heath era completamente apaixonado por xadrez. Talvez vocês conheçam, porque anos depois essa história foi adaptada para uma série na Netflix, que é O Gambito da Rainha. Sim, se o Heath estivesse vivo, provavelmente ele teria produzido O Gambito da Rainha. Boa noite. Foi a época que ele estava querendo nutrir o lado diretor dele, porque ele seria um bom diretor. Era uma época que ele estava começando a nutrir. Provavelmente se ele estivesse vivo hoje em dia ele seria bem mais diretor do que ator. E ainda assim, era uma época que ele queria mudar as coisas. Para onde ele estava, para o que ele tinha conseguido construir, faltava alguma coisa, algo que fosse revolucionário, um papel que desse para ele a oportunidade de criar em cima do personagem e se transformar no personagem de forma extraordinária, algo que mudasse completamente não só a carreira dele, mas a história do cinema. Foi aí que veio. Why do you want to kill me? I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, you complete me. O convite pro Coringa não tinha sido o primeiro convite para filme de super-herói que o Heath tinha recebido. Ele tinha sido chamado para fazer o Peter Parker no primeiro filme do Homem-Aranha, teria sido muito estranho, mas filme de herói não era a vibe dele. Naquela época as pessoas eram bem... Os atores eram bem contrários a filme de herói. Hoje em dia já é bem mais diferente isso, mas ainda assim naquela época era bem mais complicado. Mas o Heath nunca quis. Mas trabalhar com um diretor que ele queria, que era o Christopher Nolan, que ele admirava muito, que era um grande diretor naquela época, assim como ele é hoje, era uma grande oportunidade, principalmente com um personagem completamente diferente, que era o Coringa, um personagem onde ele poderia criar muita coisa. Era uma oportunidade incrível, então obviamente ele aceitou. Inclusive, essa parada do Heath poder criar em cima do personagem do Coringa foi uma coisa que as pessoas até acham curioso, porque o Christopher Nolan não é essa pessoa. O Christopher Nolan é todo metódicozinho, tudo tem que ser do jeito dele. Então assim, não dá liberdade pra criar nada. Mas pro Heath ele teve essa liberdade. É tanto que o Heath não só criou a maquiagem dele, não as próteses, mas a forma de maquiar. É o Heath que criou, porque o Heath tinha uma teoria de que o Coringa não tinha tempo pra pensar na maquiagem dele polidinha e tal. Então ele fazia o que ele dava e a cara dele ficava toda suja. É tanto que uma coisa que é extraordinária, o quanto o Heath conhecia do próprio rosto, que você não consegue ver as características do Heath
na maquiagem do Coringa, no rosto do Coringa maquiado. Até tem cenas do Coringa sem maquiagem e ainda assim não parece o Heath. Outra coisa que ele também criou foi o figurino. Ele se envolvia em praticamente tudo relacionado ao Coringa. E ele se aprofunda muito na construção de personagem do Coringa. Tanto que ele ficou preso em um hotel durante um tempo, se prendeu em um hotel durante um tempo, pegou algumas coisas com o Nolan, então o Nolan deu pra ele alguns materiais pra ele estudar, umas pinturas, umas coisas, e ele tinha um diário pra ele escrever como se ele fosse o Coringa. E não, o Coringa não entrou na mente dele e destruiu a mente dele, tá? Ele só entrou um personagem e conseguiu fazer muito bem. Essa história que o povo inventa de que ele tava toda hora dentro do personagem é mentira. Ele se divertia muito. Uma coisa que os amigos falavam é que foi uma época que ele se divertiu demais, que ele tava muito feliz. Ele amava fazer o Coringa. Inclusive tem alguns tiques do Coringa que o Heath criou também, que é o de ficar esse tempo todo, que foi criado por ele porque a prótese ficava descolando o tempo todo. E quando tinha a prótese descolada, ele tinha que parar a cena e ficar 1 hora fazendo. Então ele criou esse tique pra meio que derreter a prótese e a prótese ficar colada nele, por isso que tem esse tique do Coringa. Então tem diversos momentos do filme que tipo assim, tem muito improviso dele. Que é a cena do hospital, que o Coringa aperta o botão, não explode, ele aperta, aí não explode, ele toma um susto quando explode. Foi puro improviso. Não pararam de gravar, o explosivo deu errado, não pararam de gravar, o Heath continuou no personagem e aí deu essa... E ele tava muito empolgado pra fazer esse filme, ele realmente gostava do filme. É tanto que não é que não tinha mais cenas dele pra ele gravar, ele ainda ia no set, meio que assistir, ele ficava lá assistindo as cenas, as gravações, ele gostava real do filme, ele tava muito feliz, sério. Nessa época, os problemas de sono dele aumentaram de formas assim, muito altas, então ele começou a tomar remédios mais fortes do que ele já tomava antes, porque já tava chegando num nível absurdo. E é aí que a gente parte pro último capítulo dessa história. Esse filme ele tava muito empolgado pra fazer. Ele falava que trabalhar com o diretor desse filme, pra trabalhar com o diretor desse filme, ele lamberia o chão se necessário. Então ele estava extremamente empolgado para fazer esse filme, era um filme mais fantasioso e tal. E uma das gravações do filme, algumas gravações do filme eram feitas em Londres. E eram gravações que tinham chuva. E Londres é uma cidade extremamente fria, então durante todas as gravações o Heath acabou pegando uma pneumonia. E quando as gravações acabaram, o Heath voltou pro Brooklyn, pro apartamento dele em Nova York. E ele estava tomando alguns remédios, tanto remédios fortes para ele conseguir dormir, quanto remédio para gripe, quanto remédio para ansiedade. Então ele estava tomando muitos remédios. Em 22 de janeiro daquele ano, uma moça que trabalhava com o Heath foi até a casa, e agora a gente tem algumas versões dessa história que explicam essa parte e outras que não explicam, mas basicamente ela foi até a casa dele fazer a faxina que ela sempre faz, e algumas versões da história contam que ela chegou a escutar ele roncando, então ele estava vivo quando ela chegou e ele estava dormindo, coisa que era extraordinária, ele estava dormindo, então ela meio que deixou ele quieto. Algumas histórias contam assim. Algumas horas mais tarde ele tinha uma massagem marcada. Então a moça que ia chegar lá, como sempre, ia dar a massagem nele. Quando essa moça chega na casa, ela bate na porta e ele não abre. Ela bate de novo e ele não abre. E demora algumas horas, ela começa a ficar preocupada, então ela entra lá dentro e pra tentar acordar ele. Mas antes disso, ela liga pra uma namorada dele na época, que pede pra ela tentar acordar ele. E ela tenta acordar ele, aí liga pra ela de novo, aí tenta acordar ele, aí liga pra ela de novo. E ela falou que ela tinha que ligar pro 911, pra ambulância. Mas ainda assim, antes de ligar pra ambulância, ela tentou acordar ele de novo, ligou pra ela, tentou acordar de novo, ligou pra ela, tentou acordar ele de novo. Ela fez esse processo algumas vezes antes de ligar pro 911. Quando os médicos chegaram lá, ele foi declarado como morto por uma overdose acidental. É claro que a imprensa especulou o suicídio, porque na época o grande filme que estava sendo falado era Coringa, então
todo mundo tava falando sobre isso, porque o personagem entrou na cabeça dele e ele se suicidou. Não, os próprios amigos dele no documentário A Heath Ledger fala que ele estava muito feliz na época no sentido profissional. E por mais que ele tivesse problemas, não eram problemas o suficiente que estavam deixando ele mal a ponto dele se suicidar. Ele não estava dando indícios, ele não estava agindo como uma pessoa que queria se suicidar, ele estava cada vez mais querendo projetos para o futuro, ele estava empolgado com o filme que ele estava gravando, que era um filme que estava quase sendo terminado de gravar, então ele estava muito empolgado. Então, não, ele não se suicidou. A autópsia fala de um remédio específico que ele tinha no sangue que era extremamente forte e que se misturou com os outros remédios. Então, foi um cuidado muito grande de remédio que ele estava tomando para tratar coisas diferentes que acidentalmente se misturaram no sangue dele e acabou gerando essa overdose. Após a morte dele, muito foi se especulado o que eles iam fazer em Um Mundo Imaginário do Dr. Parnassus. E o que foi decidido no final das contas. Eles chamaram o Johnny Depp, o Jude Law e o Colin Farrell pra fazer o personagem do Hit. O que é que eles iam fazer? O Hit ia ter as cenas dele e meio que o personagem ia mudando de aparência em cada parte do filme para meio que dar essa sensação fantasiosa e como combinava com o tom do filme seria mais apropriado. E aí os 3 atores que substituíram o Hit doaram o cachê deles pra pequena Matilda, a filha do Hit. O legado do Hit foi algo assim anormal. O cara teve uma carreira muito bem estruturaдаzinha, ele fez coisas incríveis. Todos os papéis dele tem alguma coisa especial. O Coringa foi um personagem tão incrível que foi o primeiro Oscar póstumo da história. Ele foi a primeira pessoa morta a ganhar um Oscar de melhor ator coadjuvante. E ele fez o filme do Batman ser um filme do Coringa. Inclusive, o papel do Coringa é o único papel que mais de um ator ganhou Oscar por ter feito. O Joaquin Phoenix em 2019 e o Heath Ledger. O Heath é o meu ator favorito, por isso que eu dediquei esse vídeo aqui pra ele, é por isso que eu tô pesquisando há muito tempo. Inclusive eu tô assistindo os filmes dele com a dor no coração do momento que eu for terminar de assistir os filmes, porque eu não quero terminar de assistir os filmes. Ele era uma pessoa extraordinária, ele era uma pessoa incrível. Se você assistiu o documentário dele, o A Heath Ledger, você vai ver a pessoa incrível que ele era. Ele era, tipo assim, um dos melhores seres humanos. Eu falo esse tempo todo, ele foi um dos melhores seres humanos que já passou nesse planeta. Ele é o meu ator favorito, ele pra mim é um dos melhores atores da geração dele, se não o melhor ator da geração dele. Ele era extraordinário. A forma como ele estudou a atuação, estudando ele mesmo. Se a gente tivesse ele vivo hoje em dia, o cinema provavelmente seria completamente diferente, porque ele teria feito coisas extraordinárias e revolucionárias.